Olá, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Estamos começando um episódio especial do ABAIcast, o podcast da Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos. E hoje, nesse podcast especial, temos a presença ilustre do Maurício Ceará, meu grande amigo, diretor do Safra Invest, idealizador desse segmento, hoje uma instituição tão conhecida, tão glamurosa como o Safra, e temos o prazer nesse podcast de conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória, saber um pouquinho mais de como está o Safra Invest na indústria de assessoria. Então você, assessor que nos acompanha, o Instagram Assessor, não perca esse episódio do ABAIcast. Ceará, obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite e de compartilhar um pouquinho do seu histórico, do seu conhecimento desse nosso mercado financeiro. Imagina, é um prazer estar sempre aqui. Obrigado pelo convite. Todos os assessores, é um prazer estar falando com vocês. Espero que a gente faça um programa muito bom aqui hoje e troque muita informação e muita ideia. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Quando precisar, é só chamar. Eu sei, obrigado mesmo. Sei que a agenda não é fácil, muito compromisso. Isso aí, estou de bate-pronto esse nosso bate-papo. A ideia desse nosso podcast, até para você saber, Ceará, acho que Paulo vai começar, estamos inaugurando a nossa canequinha, não é isso, Paulo? Isso aí. A caneca do ABAIcast aqui, você é o nosso primeiro... Vou levar uma casa? Essa é sua. Tá dado, então, hein? Ótimo. Todos os nossos patrocinadores aqui, evidenciados e tal. É sua. Mas ficou bonita. E a ideia do nosso podcast, Ceará, é sempre trazer aqui personalidades que contribuem ou que contribuíram com o mercado financeiro e com o mercado de assessoria. Então não tinha como não convidá-lo nas primeiras edições para contar um pouquinho da sua história. Começo te perguntando, antes Safra Invest, antes de tudo, um pouquinho da sua trajetória. Conta um pouquinho de onde veio o Maurício Ceará, sua história aí de sucesso no mercado financeiro. Tá bom, obrigado pelo sucesso, né? Bom, eu comecei em 93 no mercado financeiro, já faz um pouquinho de tempo. Comecei cedo, com 16 anos. Do nada eu acabei caindo numa corretora de ações, no Bradesco, um grande banco aqui. E aí o bichinho do mercado financeiro me pegou. Eu fazia técnica eletrônica naquela época, queria fazer robótica, eu gosto muito dessa parte de engenharia, mas o bichinho do mercado financeiro pegou e de lá foi sempre trabalhando no mercado financeiro. Eu sempre fui mesa de corretora, então eu trabalhei durante 10 anos lá no Bradesco fazendo mercado com cliente institucional, né? Depois saí, fiquei um ano na Braskem. E quando eu migrei para o Santander, isso já era 2001, alguma coisa assim, eu mudei um pouco o foco, entrei para o foco de pessoa física, né? E aí fomos tocar o que eles chamavam lá de sala de ações, né? Tinha acabado de comprar o Banespa e a gente foi tocar a sala de ações. Acho que era o primórdio ali, né, dos investidores de pessoa física. E lá a gente, eu aprendi muito, né? Acho que teve um período muito de aprender com o institucional, né? Como o institucional opera, as operações mais sofisticadas, aprender muito de liquidação financeira, né? Acho que para quem é um pouco mais velho, naquela época era fósforo verde o computador, né? Não tinha inteligência artificial. Malemar você tinha um computador ali, né, para trabalhar. Aí passei um pouco no pregão, trabalhei no pregão da Bovespa, não muito tempo, mas eu era operador, então vira e mexe a gente tinha que ir lá registrar o crachá, então fiquei um pouco lá embaixo. Passei por algumas crises, por grandes delas ali. E aí quando eu fui para o Santander, que a gente foi tocar a sala de ações, foi quando eu virei um pouco para o mundo de pessoa física, né? E aí esse mundo de investidor é um negócio muito interessante. E a gente viu que você tinha muito investidor que operava, mas tinha pouca informação e tal. E aí foi quando a gente montou uma área lá, que era uma área de recomendação e estratégia para pessoa física, né? Hoje é muito rotineiro esse negócio aqui, mas a gente está falando lá 2001, 2002, você gravar um call para todo mundo escutar todo dia, né? Você gerar recomendação gráfica, dar rotina de long short para alguns clientes, quer dizer, era um negócio diferente. Long short 2001? 2001, eu lembro lá que tinha um sisteminha que a gente fez em Excel lá, que acho que chamava Wilbur, alguma coisa assim. Quem inventou, tá de parabéns lá. E a gente, eu acho que a cabeça foi, né, um pouco de
o que eu consigo agregar para a pessoa física, aproveitando todo o know-how, né, que eu já vivi no institucional, né? Eu acho que essa foi a grande missão, né? A ideia do call nada mais, né, de passar o call nada mais é do que tem sempre o morning call de todas as mesas institucionais, né? A gente falou, pô, por que não dá para adaptar esse negócio e trazer para a pessoa física, né? Por que eu não levo conhecimento para a pessoa física? E aí montamos uma célula de estratégia para a pessoa física, né? Como é que eu converto lá todo o call de institucional para a pessoa física? Um monte de relatório, né? Tinha o Rota lá, que era um relatório de giro. Então, fomos evoluindo para a pessoa física. E aí foram lá uns longos 10 anos, bem legais, de bastante aprendizado. E aí foi quando veio a proposta do Safra. O time, tinha um time que já tinha saído do Santander, tinha ido para o Safra, e o Salgado, que era o head da corretora, que hoje está no Adam, me chamou para ir para lá, no desafio para montar a pessoa física, né, lá no Safra, aí também na corretora. Então aí eu toquei um pedaço da pessoa física, depois assumi o institucional. E eu sou uma pessoa meio inquieta, acho que você me conhece pouco, né? Conheço. E aí uma das metas que a gente tinha era todo ano lançar um negócio novo, um produto novo, né? Mercado de ações, né? Um negócio, imagina que eu só operava corretora nos bancos, normalmente você só lida em ações, o resto dos produtos você não faz, né? E aí a gente todo ano tinha que inventar alguma coisa nova, um produto novo dentro do negócio que é comoditizado, né? Então foi aí que a gente bolou as carteiras recomendadas automatizadas, a gente fazia isso em 2014. Aí os BDRs em 2015, aí um pouco de carteira de títulos públicos, de títulos crédito privado, esse tipo de coisa, ali em 16 e tal. E a gente veio lançando alguma coisa. Chegou em 18, né, já para pegar o gancho para o Safra Invest aqui. Já não tinha mais o que inventar, lembra dos assessores, brincadeira. Na realidade, a gente olhou e viu assim, aqui tem um modelo, não necessariamente um modelo de negócio, mas um modelo de atendimento muito parecido com o que a gente gosta lá no Safra, né? Um relacionamento próximo com preocupação com o cliente. Foi isso que a gente olhou na hora. E do outro lado, a gente olhou e falou assim, você tem uma expansão geográfica, né? Nacional aqui, né? Então você tem assessores, acho que aqui é o exemplo, né? Tem assessores de vários lugares do Brasil, em quase todas as cidades do Brasil, né? E o banco não tinha essa presença regional em todas as cidades, né? Então a gente olhou e falou assim, você tem um modelo de atendimento muito parecido com o que a gente gosta, de se preocupar com o cliente, de estar próximo, um segmento que cresce, né? E do outro lado, uma possível expansão geográfica aqui, né? De como levar o jeito Safra de investir para frente. Acho que foi um pouco dessa missão, né? E a hora que a gente voltou para a mesa, a gente falou assim, não é só investimento aqui, né? Eu consigo entregar todo o Safra pro parceiro, né? E aí nasceu o Safra Invest, né? Foi um ano de vivendo em tecnologia, que foi uma experiência, acho que fantástica, porque a primeira é você lidar com pessoa física, né? Acho que quem lida com a pessoa física é um negócio muito legal no dia a dia, né? E depois você sair do mundo, eu sempre fui um mundo, ele é tecnológico, porque a dinâmica do institucional é uma dinâmica muito tecnológica, mas a hora que você olha, você ir para a tecnologia, passar um ano em tecnologia, é um negócio diferente, né? E aí você aprende, né, bastante ali, tecnologia, aí aprende um pouco de fluxo e tal. E aí em 19, finalzinho de 19, a gente lança a bandeira para teste, um MVP, né, para os mais modernos. Nossa, ali era teste mesmo. No finalzinho de 19, ia lançar a marca em 20, março de 20. Pandemia Estourou 10 dias antes do lançamento. Aí a gente sentou na mesa e falou, né? E agora? Aí seguramos um pouco. Aí chegou por volta de maio de 20, a gente olhou e falou assim, o país não vai acabar, o mundo não vai acabar. A gente sempre deu jeito. O ser humano sempre deu um jeito de reviver e esse negócio veio para ficar e a gente não está aqui para apostar em 1 ano, 2 anos. Não é a característica do banco, né? A gente, como lá no banco, a gente sempre costuma olhar negócios para fazer de longo prazo, né? Aquela história de não vamos fazer um negócio com o cliente, vamos ter o cliente ao longo do tempo, né? E aí a gente pisou no acelerador mesmo e seguiu crescendo, acho que vem crescendo todos esses anos aqui. Então foi uma experiência
muito legal ali. Um pouco da minha trajetória é um pouco dessa aqui. Pô, que legal, ó. Perfeito. O Safra Invest cresceu, que no Prêmio Abai tiveram vários vencedores do Safra Invest. Origem, CAT, Exatamente. Assessores que ganharam. assessores. Acho que foi uma surpresa boa e é muito legal, né? Você vê o time que tá com você, né? Porque não pode falar parceiro, não pode falar... Mas no final é um time, né? É isso. Aqui tá todo mundo trabalhando, pelo menos é a nossa filosofia, né? É trabalhar em conjunto e a vitória dos escritórios é a nossa vitória, né? Então a gente fica muito contente em ver o nosso time lá brilhando e levantando a bandeira. Eu acho que é muito legal isso aqui pra gente. A gente do lado da Bai ficou muito prestigiado, muito feliz de ver também você, também prestigiou o nosso prêmio lá. Queria agradecer aqui em nome da Bai a sua presença lá no prêmio, Safra, não só dos escritórios, mas também da equipe do Safra lá no prêmio. Então, obrigado, viu, Ceará? Imagina. Pra gente foi uma honra. Temos que estar no meio ambiente, temos que tá junto, né? E tá mostrando, né? Tá presente, né? Eu acho que é assim que a gente cria um ecossistema bacana, né? Eu acho que por mais que você tenha a concorrência, mas o ecossistema tem que ser um ecossistema sustentável. Acho que forte. E forte. É isso que a gente... Pelo menos é o que eu aprendi ao longo dos anos, assim, que um ecossistema forte é melhor do que um ecossistema pequeno, né? Perfeito, perfeito. É isso aí. Paulinho, começa essas perguntas. Olá, Maurício. Prazer. Ceará, pelo amor de Deus, ninguém me chama de Maurício, que nem minha mãe mais me chama de Maurício. Tá joia. Prazer tê-lo aqui, Ceará. Falando de ecossistema, vou fazer essa pergunta. O Safra Invest vem mostrando um crescimento e uma forte atuação junto à rede de assessores credenciados, né? E quais foram os principais desafios no processo de construir esse ecossistema? Eu acho que a gente teve algumas etapas bastante importantes ali durante o processo, né? Acho que a primeira é a gente entender um pouco o ecossistema, né? Porque imagina que você está numa instituição de 180 anos, bem consolidada, que já tem teus segmentos, já tem o teu processo bem estabelecido, né? Todas as tuas normativas, todo o fluxo funcionando, né? Com uma preocupação de imagem, né? E do que a gente vai levar para o cliente, né? Acho que é menos a imagem, mas qual é a mensagem que a gente vai levar, né? E como é que garante que um terceiro vai levar o mesmo tom de mensagem, a mesma coisa para frente. Então, esse era um desafio grande que a gente teve no começo, né? Porque a gente também tem que se preocupar em não contaminar, né? E não deixar a marca cair, ou garantir que a informação e que a qualidade da informação chegue para o cliente, né? Então, acho que esse é um ponto que foi um grande desafio que a gente conseguiu superar bem com a curadoria que a gente faz nos investimentos, por um jeito próximo da gente estar nos clientes, né? E com a preocupação genuína de formar patrimônios, né? E a gente conseguiu transmitir isso ao longo do período. Essa foi um grande desafio. Depois, foi um desafio de atrair, né? Você é uma bandeira menor, você é um terceiro entrante, ou um quinto entrante, na realidade não era nem o terceiro, acho que a gente era o quinto entrante no segmento, com um player grande, muito bem colocado, um segundo player crescendo rápido, né? E a gente se posicionou, e você tem que se posicionar com algum diferencial, né? Então, acho que a ideia aqui foi a gente se posicionar com um diferencial de atendimento muito próximo, né? De parceria, como é que eu ajudo o parceiro a fazer negócio, e de dar um leque maior de oportunidades de ecossistema, aproveitando todo o ecossistema que o banco tem. Acho que foram essas as duas proxies, né, que foram um pouco de dificuldade, porque você tem que adaptar fluxo, né? A pessoa não está dentro do seu ambiente, né? Então, tem uma série de mecanismos, assim, até de mudança de processo, né? A gente teve que criar um middle próprio, né? Não dá para eu deixar o assessor bater em diversas áreas do banco. Imagina, ele liga para o cadastro, depois ele liga para o cara de crédito, ele liga para o outro. Então, teve uma série de adaptações, né? Com mudança, inclusive, do jeito de tocar na hierarquia, né? De você ter o teu marketzinho próprio, né? Porque tem regulamento, tem regulação, né? O logo tem que ser da mesma proporção. Então,
Então você tem que ter alguns mecanismos que precisam ser rápidos, né? A dinâmica do assessor é muito rápida, né? E uma coisa que hoje está muito em moda, que é a personalização, né? Porque no final, quando você atende vários escritórios, você tem que lidar com personalizações diferentes, né? Então, é diferente numa estrutura de banco que se atua do mesmo jeito da agência A para a agência Z, né? Então, acho que esses foram os principais pontos aqui. Vou aproveitar a sua linha de raciocínio, já vou emendar aqui uma segunda pergunta que tem tudo a ver com o que você está falando, que é o mercado financeiro, ele evolui com muita rapidez, né? Então, assim, como você equilibra a tradição de uma instituição como o Safra, né, com inovação e agilidade que o mercado necessita, né, nos tempos modernos? Sim. Eu acho que tem uma diferenciação, né, em você ser moderno e ser digitalizado, né, de você tá no estilo despojado, esse tipo de coisa, né? Você pode ser digitalizado, estando numa estrutura com estilo mais clássico. Acho que são estilos diferentes, né? Isso nada impede na digitalização. A gente vem, ao longo do tempo, investindo bastante dinheiro no processo de digitalização, de melhoria de fluxos e tal. Acho que a IA deu um salto fantástico, né, para a gente já começa a ver produtividade absurda já acontecer no dia a dia. Então, desde de processos, né, como pensar, a gente está com uma cabeça muito de como pensar inteligência artificial, né? Então, por semana passada a gente teve, por exemplo, uma semana só de inteligência artificial no banco, né? Em que tiveram vários painéis e eram painéis para funcionários, né? Com hackathon de funcionários. Então, eu acho que esse incentivo, acho que inteligência artificial é um negócio que vem de cima para baixo, né? Porque se a gente não usa, né, e não força a utilização, né, não vem no mesmo peso. Então tem que vir, né, como eu falei, de cima para baixo, mas de baixo para cima, né? A inquietação da juventude rápido, né, com a alta administração, né, fornecendo subsídio suficiente para que isso aconteça e principalmente se preocupando muito com as barreiras de proteção, né? Porque eu acho que essa é a grande discussão. A inteligência artificial está aí, todo mundo consegue usar, é relativamente barato para usar hoje, mas se você não tiver os seus guardrails aqui bem estabelecidos, você tem um problema muito sério, né? Até de vazamento de informação e tal. Então, acho que é um caminho de duas mãos que vem de cima, né, e de baixo aqui. E a gente vem apostando muito aqui, a gente usa muito no dia a dia lá, bastante no dia a dia. A gente tem as nossas LLM próprias ali, com parceiros, então estamos bem otimista aqui e bem positivista com esse cenário aqui e vem investindo bastante em tecnologia. Acho que não só do lado de uso, acho que a gente gosta tanto do negócio que a gente vem lançando produtos de inteligência artificial, né? Não é só usar inteligência artificial, mas se é bom para usar, por que eu não monto um produto para os clientes investirem, né? Então, fundos especializados, estruturas especializadas, né? Investimentos em data centers. Então, tem algumas coisas que a gente olha, né? Para mostrar que não é que a gente só gosta de usar, mas gosta também e acho que é uma oportunidade de investimento. E propagar. Acho que é uma coisa. Dá para escapar disso. Será nessa linha que o Paulo estava lhe perguntando do tradição do Banco Safra, e não digo só tradição, o Safra sempre teve essa visão de requinte, de cliente alta renda. Sim. Quando você traz o Safra Invest, você atende, como você disse, acho que eu tinha uma pergunta aqui para você que eu nem vou fazer, que você já respondeu. Acho que o ponto de vista da sua trajetória foi quando você começou a atender pessoa física. Você entendeu como é o atendimento de pessoa física de todos os níveis, da classe média, classe alta. A pessoa física eu brinco, é um segmento diferente do que corporate. Lógico, o Safra sempre teve essa visão, ou se colocou como uma imagem de segmento mais private, mais corporate. Hoje, olhando já desses 5 anos de Safra Invest, para o banco, assessoria de investimento de pessoa física, foi um bom negócio? Foi, sem dúvida nenhuma. A gente tem algumas molas de crescimento, né? Acho que o Safra Invest claramente é uma delas. E eu acho que tem a parte tangível, que é fácil, né? Você cresceu o volume, você cresceu a receita, né? Você expande
para várias cidades, né? Um pouco da expansão geográfica que a gente falou, atende clientes, chega em clientes que a gente não chegaria com a estrutura própria, né? Acho que a gente estava posicionado num cenário em que, como eu não tenho agência em todo lugar, quando eu dou um passo com o escritório, eu levo o jeito Safra de investir para outros lugares, né? Através de um parceiro. Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, alavancou muito o negócio. Mas tem a parte que eu acho que é a parte menos numérica aqui, mas que é uma parte muito importante, que é a troca do jeito de fazer dos dois lados, né? Eu acho que aí é algo fantástico, porque a gente aprende muito com o assessor no dia a dia, né? E traz para dentro de casa, e ao mesmo tempo a gente leva as coisas que deram certo aqui dentro de casa na distribuição pro parceiro, né? Então, e aí vão desde o jeito de atender, né, os 24/7 que vocês são, né? Com toda a inteligência, por exemplo, de propensão ao consumo, que a gente entrega na ponta, né? Eu ajudo a entregar na ponta ali pros assessores, com os nossos posts do cliente, com formato de produtos, respeitando a liberdade da alocação, né? Dentro dos nossos parâmetros, mas a liberdade de atuação dos escritórios, né? Então, desde mecanismos, por exemplo, de propensão a churning do cliente, né? Nesse modelo aqui, desse jeito que ele atua, tem uma chance de resgatar o dinheiro nos próximos 90 dias. Então, a gente já tem todo o modelo preditivo que a gente usa dentro da nossa estrutura, que eu replico para a estrutura Dos parceiros. dos parceiros, né? Então, tá lá disponível para quem quer usar, usa quem quer, né? Mas a gente tende a transitar essa informação, né? O cliente às vezes precisa de uma operação de crédito, a gente tem um know-how de crédito, né? A gente tem um know-how de atender pessoa jurídica. Então, eu acho que isso foi, assim, super importante porque alavanca o resultado inteiro, né? Então, a gente tem uma ótima experiência com isso, foi bastante positiva pra gente. E é legal saber, porque é uma instituição centenária, com foco próprio, e que hoje vejo bastante escritório crescendo, né? O número de escritórios de vocês não param de crescer toda semana um escritório novo, então acredito que pro banco foi um bom negócio. E eu falo, ter pra gente aqui do lado de cá, assessor de investimento, ter uma marca como Safra, querendo e propagando assessor de investimento, acho que é maravilhoso. E tá aqui entrando, saber que tem uma marca dessa também fomentando assessor pra gente é maravilhoso. Sem dúvida, a gente gosta do segmento, a gente está dentro do segmento, como tinha muita gente preocupada, vocês vão entrar, mas só vão entrar, né? Eu acho que a gente entrou para ficar mesmo, a gente acha que é mais uma forma de distribuição, né? Perfeito. Eu tenho que atender o cliente, né? E se ele quer ser bem atendido pelo assessor, que seja pelo assessor, se for por operação própria, que seja na operação própria, né? A gente está preocupado na qualidade que a gente entrega pro cliente. Acho que esse é o ponto principal aqui. Valorizando a categoria, né? É isso, Os assessores. é isso. Mas mudando um pouco de assunto, presidente, esses dias um conselheiro lá na BAE comentou conosco que o Safra tem um programa, né, de descobrir talentos e treinar profissionais para estar atuando em cima da assessoria de investimentos. É o Start no Safra, isso? A gente Start no Safra. Start no Safra. Qual é a importância de iniciativas como essa, na sua opinião, para o futuro da assessoria no Brasil, Ceará? Eu acho que a gente mudou um pouco, né, o programa agora. A gente está entrando num programa de PEA, que é um incentivo para novos entrantes no business, né? Em que a gente ajuda um pedaço com custo ali no primeiro tempo, com uma premiação específica para o assessor que performa melhor, até para ajudar a dar uma atração, né? A gente sabe que o início, como vocês falam, né? Isso aí eu aprendi com vocês. Passar a arrebentação é complicada, né? Então, acho que a gente criou alguns programas, né? Exatamente para ajudar, não só o meu parceiro, o escritório, mas também para ajudar o assessor que está iniciando, né? E a gente mudou um pouco e devemos focar um pouco mais esse ano na formação como um todo, né? Não só do assessor novo, mas do assessor que tinha 6 meses, 1 ano, e ele passa a ser um assessor de 2, tal. Acho que tem treinar pessoas, né? Educar, dar métodos, uma série de coisas. Eu acho que isso é muito importante. É isso que faz a indústria ser perene, né? A gente nivelar todo mundo raise the bar, né? Quanto mais eu subo,
melhor fica, né, o atendimento, melhor fica a qualidade. Então, a gente tem um foco muito grande hoje em como a gente gera conteúdo, né, para os assessores, como é que a gente consegue nas trocas, né, de melhores práticas, algo que a gente vem adotando aqui também, para gerar uma melhora para ele, né? E já pegando o gancho, eu acho que a entrada, né, de novos assessores, ela é super importante, porque você vai reciclando o tamanho da indústria, né? É uma indústria que é grande, mas não é tão grande assim, né? Se a gente for falar, tem né, 26 mil, 27 mil pessoas certificadas, né? Trabalhando efetivamente, a gente está falando de uns 22 mil hoje atuantes, de fato. Atuantes de fato e tal, né? É um número bom, né? Acho que já se a gente olhar 10 anos atrás, é fantástico, né? 10, 12 anos atrás é fantástico. Mas ainda a gente vê que tem um espaço grande, né? Para a gente divulgar isso, crescer e tal. Então, a entrada de novas pessoas são importantes, né? A gente aprende muito com os novos também, né? O que a gente fala, todo dia eu aprendo coisa nova ali, né? Então, formar a gente é o que vai fazer a cadeia. Daqui a pouco a gente já tá mais aposentado, tá mais velhinho, né? Vocês ainda são mais novos que eu. Comecei em 2001 também, nem tanto. Será, eu concordo 100% com o que você vem falando pra gente aqui. E acho que é bacana, né? Você pegar o assessor de investimento de 15 anos atrás, ele era monoproduto. Ele tinha um único produto para trabalhar, que era corretagem, ações. Era isso. Eu lembro quando a gente começou, era tabela Bovespa, era isso que eu trabalhava. 0,5% mais 25 e 21. Era isso que eu ganhava dinheiro, o assessor de investimento. Exatamente. Com o tempo, esse assessor de investimento, ele passou de ser, não era assessor de renda variável, depois virou assessor de investimento com produtos limitados. E as plataformas hoje, que nossa época chamava corretor, hoje o cu é falar plataforma, né? Exatamente. É a mesma coisa. No fim, agora o moderno é falar plataformas. Plataforma Safra Invest, com as outras que tem. E você olhando hoje, o papel do assessor hoje, ele é muito diferente para você do que era o assessor há 5 anos atrás, 10 anos atrás? Acho que do ponto de vista do que ele oferece para o cliente, sim, sem dúvida alguma, né? Acho que você resumiu bem. Você operava a Bovespa e era a Bovespa. Ou BMF, né? Quando muito BMF. Quando muito você... É que na tua região ali eu pego um pouco mais, né? Eu aqui, ó, eu operei pouco. Tem que puxar a sardinha. Tem que puxar a sardinha lá. Comecei lá. Começou lá, né? Lá na tua região eu operava um pouco mais, mas normalmente era o Bovespa ali, né? Que nem existe mais, né? Agora é tudo B3, eu ainda vou nas reuniões da Bovespa. Mas a Bovespa, né? Ele faz que mata, ó. Aí você mostra a sua idade. Você entrega, né? Mas acho que isso evoluiu muito, né? Tem que ser mais preparado. Hoje a turma tem que estar muito mais pronta, muito mais preparada, né? Muito mais técnico do que era na nossa há 10 anos atrás, 12 anos atrás, porque era monoprodutista, né? Acho que do ponto de vista da essência do assessor, ela continua o mesmo, que é tratar bem e atender bem o cliente, né, nas ferramentas que ela tem. Eu acho que essa essência sim é a mesma. Perfeito. Né? Mas o que você vem entregando ao longo do tempo mudou muito, e eu acho que isso é parte da essência, inclusive, né, de cada vez eu entregar coisas melhores pro meu cliente, né? É o genuíno mesmo de entregar uma solução boa pro cliente. Perfeito. E para complementar, como líder, quais valores você busca cultivar na sua equipe e na cultura lá do Safra Invest? Eu acho que primeiro, olhando do ponto de vista claro, assim, sensação de dono, acho que a gente olha muito lá, é um jeito da gente tocar, então acho que é por isso que tem muito a ver, né? A gente tem o dia a dia, a responsabilidade do PNL, de acompanhar o resultado, todo mundo tá lá olhando o seu resultado, né? E é resultado, não é receita, né? Então acho que isso é importante pro dia a dia, algo que a gente olha bastante lá, né? E aí tem uma coisa que a gente vem olhando ao longo dos últimos 2 anos aqui bastante, porque se primeiro era uma história de hard skills, depois soft skills, agora já estamos no hybrid skills, né? Eu acho que essa
algo que a gente tem olhado com muito carinho lá, os talentos, né? Que é a pessoa que consegue unir o hard e o soft skill, né? Então ele tem a necessidade do conhecimento técnico, do conhecimento multidisciplinar, né? Hoje cada vez mais, acho que com IA isso vai exponenciar, né? O conhecimento multidisciplinar, mas também com todo o conteúdo e relacionamento humano, que é no atendimento, né? No jeito de lidar. Então eu acho que esse é um foco muito importante hoje para a gente olha com muito carinho pessoas com essa característica, né? E gente que consegue fechar o ciclo. Eu acho que isso, para mim, pessoalmente, é muito importante, né? Eu ter gente que consiga fechar ciclos, né? Então, o cara começa um projeto, vai para o meio e termina, né? O acabativo lá que a gente fala, né? Não adianta você só pensar, né? Vamos implementar, vamos fazer, aí você chega no metade do caminho, você não consegue terminar o ciclo. Então, acho que pessoas que conseguem... não pode ser uma boa ideia, né? Não basta... o Silvio falava, né? 10% é transpiração, como é que é? Inspiração e 90% transpiração. Acho que era uma coisa assim. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Acho que esses são os talentos que a gente busca no dia a dia aqui. São coisas que, para nós, faz muita diferença. E deve fazer para todo mundo, né? Boa. Tem gente boa. Não tem negócio bom com gente ruim. Sarah, eu perguntei para você um pouquinho no profissional de hoje, olhando para trás. E agora olhando para o futuro. Hoje, com já toda a sua bagagem de alguns anos, com o Safra Invest, todo o seu conhecimento do mercado financeiro, para onde você acha que vai a evolução da assessoria de investimento olhando para frente? Para onde você acha que vai? Eu acho que, assim, acho que essa questão do híbrido vai ser algo fundamental, né? Que eu acho que já não é mais o assessor 4.0, era 3.0, já virou 4, agora já deve estar, sei lá que número aqui. Eu acho que é um assessor que, primeiro, genuinamente vai ter que atender melhor o teu cliente, né? Eu acho que mudou um pouco aquela história de... acho que é um dilema aqui, vou tentar pegar aqui um gancho, assim, acho que tem um dilema, né? A IA vai resolver e vai trabalhar por mim, né? A gente pensa diferente e eu penso bastante diferente disso. Eu acho que a IA vai fazer eu trabalhar mais. Talvez melhor, mas trabalhar mais. Então, ela vai ser um grande copiloto pra gente. Ela, hoje, para o investidor, não faz mais diferença você passar informação. Já é commodity. 2 anos atrás, 3 anos atrás, fazia diferença. Hoje já não é mais diferente, né? Hoje, eu acho que o investidor cada vez mais, né? E aí eu olho o investidor porque o investidor vai ser o reflexo do que eu preciso entregar para ele, né? Cada vez mais ele quer a curadoria da informação, né? Você ligar para o cliente e falar: putz, eu estou olhando a tua carteira aqui e você não tem B na tua carteira, você deveria ter inflação na tua carteira, você está com pouca inflação na tua carteira, né? E não é só porque tem, porque eu tenho que vender o produto, né? Você não tem porque você vai se aposentar daqui tanto tempo, você precisa garantir o teu projeto, o teu lucro futuro, o teu rendimento futuro, ou você tem um filho lá fora, então você precisa mandar dólar. Mas o dólar vai cair. Mas estrategicamente para você deveria ter dólar, né? Então eu acho que esse posicionamento, né, de você ser uma pessoa que está olhando para o investidor, né, com um foco de ajudar ele a tirar as dúvidas desse monte de informação que tem. Sopa de letrinhas que esse nosso mercado financeiro, né? Porque virou um negócio que hoje você não sabe o que é verdade, o que não é, a opinião é positiva, é negativa, aí você fala, meu Deus, para que lado vai, né? Então, eu acho que o grande papel do assessor, né, vai ser esse, né? Vai ser de entregar, de tentar tirar, como eu falo às vezes, tirar a palavra muito sofisticada e vai por nós, nós vem aqui, e eu acho que é por esse lado. Então, eu acho que esse é um primeiro passo importante, né? A outra é cuidar bem do cliente, né? Cuidar genuinamente do cliente, olhar para frente, não para um negócio, né? Acho que é princípio básico, mas a gente viu em alguns momentos que isso se perdeu em algum momento na profissão. Perfeito. E aí, quem faz isso direitinho acabou sofrendo, né? E foi muito claro. A gente viu, acho que vocês viram mais do que a gente. Claro, concordo então, com você. Eu acho que essa preocupação com o cliente, né, a formação de patrimônios, né, a visão de formação de patrimônios de longo prazo e atender o cliente no 360, né, que hoje já é possível, você consegue estar disponível e ter parcerias com gente que atenda o cliente, né? Então, eu acho que isso
O 360 para mim é o que vai ditar, né? E alguém bem atendido, ele está bem atendido em qualquer modelo. Aí é o cliente que escolhe o que ele quer fazer, né? É isso. Produto já virou commodity, informação já é commodity. Concordo com você hoje. O que não é commodity é, de fato, a palavra o advisor, né? Assessor de investimento. Por isso que a gente mudou o nome, não é mais agente autônomo de investimento. É isso. Eu sou, de fato, um assessor, um advisor, e não só um advisor de investimentos, um advisor 360. Eu acho que essa é a visão, pelo menos o que a gente aqui na BAE, a gente acredita que para aí que tá indo esse nosso mercado. Acho que é o ponto. E cada vez mais preparado, né? Eu acho que assim, não deixem de estudar, não deixa de fazer cursos. Eu acho que nunca teve tão fácil na vida de fazer cursos. Eu falo lá, eu vou e volto, leva mais ou menos uma meia hora para chegar no banco todo dia. Eu vou escutando um podcast, um conteúdo, ou eu vou muito mais no YouTube ou fazendo um curso, né? Não deveria ficar fazendo no carro. Já escutou da BAE? Já escutei da BAE, sem dúvida nenhuma. Então, mas eu tenho aproveitado esse tempo para consumir informação, né? Hoje você acha muita coisa no YouTube, mas muita coisa boa de qualidade, mas muita coisa boa de qualidade. Então, se pudesse dar uma dica... É uma das perguntas, você já está nos adiantando aqui. Tô brincando. Vamos lá, então, vamos lá. Mas eu, sem dúvida nenhuma, estudar, correr atrás de informação, né? De conteúdo para você mesmo, sabe? Eu acho que é muito legal, assim, eu falo, a gente está com uma rodada de Summer lá. Cara, o que eu aprendi nas últimas 2 semanas com a turma é espetacular, assim, porque... Outra cabeça. É um jeito diferente de pensar, né? Então, isso é importante, porque a gente atende cliente, né? Então, a cabeça do jovem é diferente da cabeça... Eu tenho 48 anos, é diferente da minha cabeça, né? Então, e eu só vou conseguir pensar como eles, impossível, mas entender o pensamento de uma pessoa mais jovem, de 24, de 25 anos, estando com eles. E eles serão os nossos clientes mais pra frente. Esse não é... Na verdade, eles estão no nosso lugar, né? No meu lugar, daqui a alguns anos. Hoje nós aprendemos, entrevistando os assessores mais novos aqui, que receberam o prêmio, inclusive um deles, Under 30, é o termo, né? Menos de 30 anos. Poxa, a gente aprende, a gente está sempre aprendendo. O turma mais nova aí, poxa. E temos que ser abertos a isso. Porque... Que é a grande capacidade do ser humano, né? Tá aberto a aprender. Ela tem a capacidade de aprender coisa. Então, você tem que o tempo inteiro tá inovando, tá correndo atrás. Eu acho que tá fuçando, né? Tem que cuidar da vida, tem que estar com a família e tal, mas acho que é importante, nos períodos, estar evoluindo. É a evolução pessoal, né? Acho que é importante. O assessor de investimentos, você comentou, somos 22 mil atuantes. O que diferencia um do outro? Assessor, a produção em si é uma commodity. Sim. O que muda é o valor agregado que eu, como assessor, entrego diferente do que o Paulo entrega, do que outros entregam, e o conteúdo, educação, acho que é o pilar basilar para você poder se diferenciar nessa área. É meio que analogia, né? Você pega um carro popular e um carro mega, super sofisticado, né? Os dois vão te levar para o mesmo lugar, no final das contas. Talvez um quebre no meio do caminho, tem que apertar os parafusos, não é tão confortável e tal. Mas, no final, você chega no lugar. Talvez um pouco mais dolorido, talvez um pouco menos, né? Hoje, já vou direto, você não precisa nem dirigir mais. Então, eu acho que essa diferenciação é efetivamente como você se posiciona e como você entrega de serviço, né? Eu acho que é uma analogia um pouco... mais pobre aqui, mas é para tentar mostrar a diferença. Então, se você entrega muito serviço para o cliente, você tem a liberdade de exigir. Na realidade, eu acho que você deveria até ter um posicionamento nesse sentido. Quando o cliente... a gente já teve algumas vivências lá de cliente reclamar, mas isso aqui está pagando 101 do CDI, 99 é ruim, mas 101 do CDI, eu tenho no outro banco 101,5. E tava uma discussão, e era um cliente grande, tal, importante. Aí chegou uma hora que a gente parou e falou assim, peraí. Aí fizemos conta. Cara, isso aqui dá R$500 de diferença. Aí eu falei pra ele, se o serviço dele não vale R$500, você não deveria estar com ele, porque é o teu patrimônio que está no mundo. Não é os R$500 a mais ou menos que para essa decisão. Cliente, você me desculpa. Não vamos mais discutir sobre isso. Foi a frase do cliente. Então, eu acho que tem hora que a gente tem que se posicionar. Se você entrega um serviço bacana para o cliente,
você tem a obrigação, não é nem a liberdade, de exigir, né? Não é nem de exigir, de mostrar, ó, o meu serviço é este, né? E por isso que eu cobro isso, né? Se você vai comprar uma Mercedes, uma Porsche, é caro, mas porque entrega alguma coisa, né? Então, eu acho que é importante, até para a profissão, né? Assim, ó, eu entrego, esse é meu valor, é por isso que eu cobro, é por isso que eu tô aqui, né? E a gente entrega muita coisa. Cuidar do principal bem do cara, ou o segundo principal, né? Depois da família. Então, para algumas pessoas deve ser até melhor, até mais importante. Mas é o principal bem da pessoa, é o segundo principal bem da pessoa. Então, às vezes, por um valor de um almoço, né? Eu falo, pô, você gasta muito mais no almoço com a tua família. Você tem uns 5 com a família dele, né? Eu falei, com certeza você gasta mais. Então, pô, é ruim, né? Então, eu acho que a gente tem que dar o valor. Eu acho que isso é importante para a indústria, para o assessor, né? Até para ele posicionar a franquia dele, posicionar a marca dele, né? Ceará, eu concordo assim 100%. Acho que quem está nos assistindo, acho que depois eu vou até fazer um corte nessa parte, porque deixou bem claro o Ceará aqui, dizendo que nós não vendemos produtos, nós vendemos um serviço. E todo serviço tem o seu preço, tem que ser cobrado. Acho que tem que se posicionar. Queria até te aproveitar nessa linha que a gente foi, sair até um pouco do meu roteiro aqui, que eu queria, mas aproveitar porque pra gente é uma honra ter uma pessoa do seu calibre aqui, podendo compartilhar não só um pouco de visão de assessoria. Hoje muito se fala do modelo de comissionamento do assessor, né? Chegou-se até a discutir se assessor é conflitado, porque é o commission fixo. Para vocês lá no Safra, existe um modelo melhor? Vocês hoje fomentam algum outro tipo? Como você vê esse modelo de fee fixo e commission fee lá no Safra? A gente, respondendo de trás para frente, a gente entrega qualquer um dos dois modelos hoje. Não tem preferência por um ou por outro. O que a gente tem visto e gosta mais, na realidade, é o modelo certo para o cliente, né? O que me deixa, às vezes, um pouco chateado ou triste quando eu vejo o valor que você agrega na carteira, né? Para o cliente ser baixo, você querer cobrar um fee-based dele. É melhor ele estar no commission, né? O cliente de renda fixa, né? Hoje com o Selic a 15 ainda vai, mas imagina o Selic a 5, 6, né? Agora, por outro lado, né, se um cliente opera muita bolsa, por exemplo, é um cliente de giro de bolsa, né, ele está no commission, para ele vai ser mais barato, mas com certeza o serviço agregado vai ser melhor, porque você não vai prestar um melhor serviço, porque isso consome muito tempo, consome muito... assim, quando a gente fala de serviço, parece que é só o trader que está lá operando, né? Mas não é. Né? Você tem todo um sistema de negociação por trás, você tem uma equipe de research normalmente por trás, né? Você tem toda uma estrutura, né? Que não é uma pessoa que está falando com você, né? Não é um mero repassador de ordem. Não é, né? Então você tem toda uma estrutura por trás, né? E isso é muito mais intenso, né? Consome muito mais tempo, né? Então, eu acho que o modelo deveria estar alinhado com o melhor objetivo do cliente. E dá para ganhar dinheiro em todos, dá para ser justo com o cliente em todos, né? Porque no final, sim, eu acho que é um pouco igual renda fixa aqui, né? Assim, quando você ganha dinheiro na renda fixa, é quando você opera mais longa e você acertou a tendência. É isso. E eu acho que o cliente, o valor, está no longo prazo e não no curto prazo. Então, se você está com o cliente o tempo inteiro, né? E atende bem ele, em qualquer um dos modelos, ele vai estar com você porque você está entregando o serviço para ele, né? Então, a gente olhou lá uma época e falou assim, a maior parte da evasão de clientes, a gente viu aqui, eu tinha visto também um outro estudo, não só necessariamente nosso, a maior parte da evasão do cliente não acontece no cliente que está rendendo 90% do CDI. Se ele tiver 2 anos rendendo 90% do CDI, ele sai. Mas não é nos 90% do CDI. É quando ou ele rende 50% para baixo, né? Ou quando você para de atender ele, né? Que não liga para mim há muito tempo, não presta satisfação. Então, eu acho que até o posicionamento é importante por conta disso, né? Se o posicionamento da tua carteira não é atender cliente, ou você não tem demanda para atender um cliente de 50 mil reais, né? Não tem esse cliente na tua carteira, porque você está criando um desserviço. Não é só para o cliente, você está criando um desserviço para sua franquia, né? Para sua imagem.
Então, eu acho que isso é muito importante pro assessor, porque às vezes você fala, põe para dentro aí, tá tudo bem, né? Não é tá tudo bem, é a tua franquia, sabe? Se você não vai conseguir atender, pô, Sua imagem, seu nome, sua credibilidade. a imagem de todo mundo, né? Pô, pega essa carteira, então, passa para um cara mais júnior, né? Acompanha de longe, né? Seja o tutor de um cara mais júnior. Essa carteira não vai fazer diferença para um cara que já está bem estabelecido. Talvez para um júnior, é a atração que ele tenha por ele sobreviver. Então, eu acho que esse espírito um pouco de colaboração, né? E de entender um pouco o seu modelo de negócio, e não tem certo e nem errado. Você pode ter aqui um modelo que só atende cliente de R$1. Se você conseguir ter um modelo orientado, tudo bem, né? Como você só pode ter um modelo private, né? Você tem modelos diferentes e a gente ganha dinheiro em todos. Isso. É sustentável de todas as formas, né? Mas você tem que ter um modelo, né? Quando você começa a tirar para todos os lados, até para você precificar é mais difícil, né? Porque o cara vai falar, pô, mas eu tenho 10, R$1. Você vai me tratar do mesmo jeito que o cara de 1 milhão? Pô, o cara de 1 milhão vai falar, pô, peraí, né? Então, eu acho que isso é importante no posicionamento do assessor, né? Pro dia a dia, pra franquia dele. Eu acho que estamos falando aqui de franquia das pessoas, sabe? Eu acho assim, concordo gênero, número e grau, será? Porque esse é o melhor. Depende se é modelo self-fix, se é commission fee. Cabe para os dois, tem que ser transparente. Acho que a questão é transparente. Eu brinco quando a gente fala lá na BAE e você percebeu que a gente troca informação. A gente sabia do Safra, lá a gente... Não tenho dúvida. Uma comunidade, né? Isso faz parte do mercado financeiro. Trocar informação e estar junto com pessoas. Boas práticas, né? Boas Não tenho práticas. dúvida. E a gente olhando, a gente sabe que hoje o pilar maior, o meu maior ativo como assessor é o cliente. Se eu for transparente e mostrar, ele entender que não é uma ONG, que eu não estou escondendo nada. São modelos diferentes de comissão. Esse melhor para um cliente é esse, o melhor para o outro é aquele. Independente, está todo mundo bem, dá para existir. Eu acho que foi uma grande vitória para a classe ter os dois modelos. Sim. Porque hoje a gente consegue, muita gente batia no assessor porque não tinha. Hoje nós temos dois modelos que podemos oferecer de acordo com o perfil. Exatamente. Eu acho que eu concordo com E assim a gente começa a ter produtos super interessantes. Quer dizer, a gente, por exemplo, lá tem um produto que chama carteira Smart, por exemplo, que é uma carteira de alocação de fundos. Então, ela a gente fala que é um FIBES turbinado, né? Então, você consegue adaptar o cliente. Tem cliente que se dá bem a isso. Tem cliente que quer dar o call dele, ele quer... Tá tudo bem. Ele quer dar... Putz, eu quero comprar o vértice 52, 45 e tal. Cara, tá tudo bem. Nós estamos aqui para atender o cliente, desde que ele caiba no meu perfil de atendimento, né? Então, eu acho que não tem modelo certo, não tem modelo errado, tem modelo legítimo, assim, de atendimento. Eu acho que, pelo menos é o jeito que a gente olha lá e a gente tem tentado, eu acho que vocês também, cada dia a gente acompanha vocês muito de perto, a gente está sempre junto, na realidade. isso, somos parceiros. Somos parceiros aqui do trabalho cansativo, né? Exaustivo, né? Mas muito meritocrático, né? Que vocês vêm fazendo aqui, de restabelecer, né? A classe, fazer o crescimento da classe, né? De combater essas coisas que vêm acontecendo aos poucos aqui, né? E, putz, não, a gente faz direito, né? A gente faz muito direito. É muito suado o trabalho, né? E aqueles que satisfatório, viu, Sérgio? E aqueles que fazem errado, que coíba. Hoje é um mercado regulado, temos as nossas normas. Se você foi hoje ou sentiu-se lesado por um assessor, você tem os canais de denúncia das próprias ouvidorias da plataforma, o CVM. Somos uma classe regulada, então o cliente sabe que hoje, se ele tem um assessor de investimento, ele é um profissional extremamente gabaritado e regulado. Acho que esse é o ponto que a gente tem que estar sempre disseminando. E eu acho que eles fazem um trabalho fantástico nesse sentido. Assim, a gente super apoia. Acho que isso faz bem para a classe, faz bem para a indústria, na realidade, né? Acho que a indústria evoluiu muito com o assessor nos últimos anos. Muito. E muito satisfatório para nós também, viu, Ceará? Vou até aproveitar o gancho da regulação. Nós falamos muito sobre IA, sobre tecnologia, mas em termos de regulação e perfil dos clientes, quais mudanças você acredita que terão maior impacto na assessoria de investimentos nos próximos anos, será? Eu acho que a regulação, acho que a regulação vem se adaptando aos modelos de negócio, né? Normalmente, as áreas de negócio andam um pouquinho na frente da regulação, isso é normal no mundo inteiro, né? Até para entender, porque não adianta você ficar mudando a regulação antes do negócio, porque não existe. Perfeito. Né? Então, você vem se adaptando. E eu acho que
nos últimos anos, a gente tem visto a regulação se adaptar muito. Acho que o assessor foi claro, foi muito transparente as últimas mudanças que tiveram, né, na assessoria. Eu acho que foram benéficas, né? O que eu acho é que com a mudança, né, e ficou muito claro para a gente com essa nova legislação, com a criação do diretor responsável, por exemplo, que cada vez mais a mudança gera responsabilidades, né? Então, a gente tem visto isso muito no dia a dia, né? O diretor responsável das operações, né? Dos escritórios, ele passa a ter uma responsabilidade sobre os assessores, né? O que antes ficava só nas plataformas. Então, e isso foi uma evolução, inclusive, da própria BSM, CVM, né? Então, eu acho que essa evolução é muito positiva, porque transparência é outra, né? Virou uma narrativa e a hora que você vai ver, não é nada demais, assim, né? Quem trabalha direito não tem nada demais ser transparente, não é? É isso, entendeu? Você vai lá, você compra um carro, você sabe que o cara vai ganhar a comissão dele na venda. Você compra um apartamento, a mesma coisa, né? Então, nós falamos sobre isso aqui no episódio anterior, né? Quantos clientes questionaram nossos assessores, nossas operações em relação a questão da 179, né? Quem está assistindo, estão falando da regulação 179, que trata sobre transparência dos valores imobiliários. Foi muito alarde e no fim da prática a gente viu que o assessor, de maneira geral, trabalha direito e não virou um problemão que muita gente achou que seria. Porque não era o problemão, né? Não. Quem faz direito faz direito. Eu acho que o problema quando a gente achar que ser transparente é um problema, aí temos um problema de fato, né? Exatamente. Eu acho que essa é a melhor frase que tem, entendeu? Então, eu acho que essa evolução da regulação é muito importante e tira... acho que o pior cenário é você estar na zona cinzenta, né? O sim ou não faz parte dos negócios, faz parte das operações e acho que vocês são fantásticos em se adaptarem a essas situações. Muito. Somos camaleões. Os assessores de investimento são camaleões. Literalmente. Empreendedores e camaleões. E para aqueles que estão começando hoje, Ceará? Inclusive estudantes ou profissionais que estão fazendo a transição de assessoria, de profissão, né? Para assessoria. Qual seria um conselho, uma dica que você daria para esses profissionais para que se constitua uma carreira sólida e relevante no setor? Acho que primeiro é gostar do que faz. Acho que precisa efetivamente gostar do mercado financeiro, gostar de atender cliente principalmente. Então acho que essa é a primeira. E depois acho que a gente já falou um pouco. Estudar, se aperfeiçoar, entender de coisas, entender de fluxos, ser híbrido, né? Não adianta ser só técnico, ele tem que ter os soft e os hard skills, ou hybrid skills que está na moda agora. Então, eu acho que isso é muito importante e ser dedicado. Eu acho que essa questão de achar que a IA vai trabalhar para você não vai existir. A IA vai te ajudar, né? Provavelmente o teu concorrente vai ser mais competitivo com ela. Então você vai ter que ser mais competitivo que ele. Então você vai ter que conhecer, usar a ferramenta. Acho que a vantagem é que ela deixou todo mundo muito próximo do mesmo nível, né? Hoje você cria coisas fantásticas, curtíssimo prazo. Mudou, né? Esses dias eu estava nesse wiki, AI Wiki que a gente fez lá no banco, tinha um plenário que eu estava lá, e uma das coisas que eu falei, para mim foi emblemático ali do que pode ser esse negócio. Eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 6, e um dia cheguei em casa e meu filho virou, papai, quase todo dia, né? Papai, vamos brincar, vamos não sei o que, você chega cansado disso, você não quer, tal. Aí falei, pô filho, do que você quer brincar? Quero jogar um jogo. Bom, mas que jogo? Não sei, aquele ali, aí se eu não quero. Vamos criar um joguinho? Você quer um joguinho? 10 minutos. Que isso? É um negócio, assim, absurdo. E aí, você trouxe, né,
ele com uma outra conversa. Não, agora vamos criar um outro, né? E o jogo da corrida com o dinossauro e, sabe? Vamos fazer um quiz aqui que eu pergunto pra ele me dar dica pra ele adivinhar o super-herói. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quem não tiver evoluído, essa turma vai vir passando, atropelando, né? Então, como um trator. Então, eu acho que tem que aprender sempre. Eu acho que deixar a cabeça evoluída e ser disciplinado, né? Eu acho que vocês são muito disciplinados. Quem vai bem, quando a gente olha lá, né? Que eu acho que é Um pouco do Pareto, né? Você tá olhando ali, né? a hora que a gente olha a foto lá de todo mundo que tá performando lá, não é o mais inteligente, não é o melhor vendedor. É o cara mais disciplinado. É o mais resiliente. Tá? Isso. Tá ali constantemente, segue a metodologia, né? Eu tenho que fazer as visitas, eu tenho que abrir conta, eu tenho que captar, eu tenho que não sei do que lá, eu tenho que visitar o cliente, eu tenho que pedir indicação. Não deve ser diferente de vocês ali, né? Não deve ser, né? A conta é a mesma ali, né? E o Bicho Ceará fechou o mês, que começou outro mês, a mesma coisa. A mesma coisa. É igual aquele desenho do Pink e o Cérebro. O Pink perguntava, Cérebro, o que vamos fazer hoje? A mesma coisa que fizemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. Eu brinco lá toda vez. É a mesma, não tem mágica. Não tem mágica. É fazer sempre o básico bem feito. Você tem os outliers, né? Lógico. Mas aí, cara, é o craque do futebol. Você tem Messi, lógico que tem. Lógico. Né? Mas quando a gente olha a média de quem vai bem, né? Faz o corte lá e pega quem vai bem, faz a média de quem vai bem. São pessoas que são super disciplinados, com super com metodologia e tal. Mas acho que isso é importante, né? Pro assessor, muito importante pro assessor. Né? Olha aí, que papo, hein? Cara do céu. O pessoal já vai brigar com a gente, extrapolou aqui. O diretor já levantou ali. Já passou, já jogou já tudo tamo aqui. gente. Como passou rápido. Não é, Paulinho? Poxa, mas Maurício, Ceará foi muito importante para nós, assim, para nós da Vai, né? Essa conversa, ela é bastante prazerosa, enfim, para mostrar para os nossos assessores. É muito importante saber que existe mais uma plataforma fomentando a nossa profissão, a nossa atividade no mercado. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido lá no Safra Invest, tá? Foi uma conversa bastante rica, esclarecedora. Aí eu tenho certeza que vai acrescentar para o nosso telespectador. Muito obrigado por participar de mais um ABAICast aqui conosco. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar sempre aqui. Não só do lado profissional, mas do lado pessoal. O papo sempre muito bom aqui com você. A gente está sempre próximo, então é muito legal. Acho que para todos os assessores, só invistam na carreira. A gente acha que é um negócio que vai continuar. Não é mais a carreira do futuro, é uma carreira do presente, né? Acho que a gente aposta muito nesse modelo de negócio, a gente gosta muito desse modelo de negócio. E evoluam, treinem, e sejam transparentes com os clientes e essência com os clientes. Acho que se essência existe essa palavra, né? Mas seja mais a essência possível ali de atender bem o cliente. Acho que isso é importantíssimo e é o que vai ditar os próximos anos, quem vai se dar bem ou não. Obrigado, Ceará. Obrigado, querido. Acho que para a gente foi uma aula. E mais do que tudo, ouvir de você pela sua experiência, ouvir de você na figura, diretor do Safra Invest, entrando-se de fato uma instituição centenária, mais de 180 anos, que hoje tem como das suas linhas de negócio ou assessoria ou a assessoria de investimentos. Você falou, acho que tiramos lições aqui muito boas, o que você comentou aqui, o atendimento genuíno, acho que esse aí é um aprendizado, usar a IA como uma ferramenta, tá sempre evoluindo, e vendo que o banco, mesmo com essa visão, uma instituição centenária do passado, mas está olhando para o futuro, que eu acho que é o assessor, o Safra nada mais é do que o assessor, evoluindo sempre, nós estamos sempre evoluindo. Então, te agradeço muito e queria deixar aqui, para quem gostou, continua curtindo as redes sociais da BAI. Quem quiser mais informações sobre o Safra Invest, é só entrar no site do Safra, tem todas as informações necessárias para você poder também conhecer um pouco mais dessa plataforma que eu sou moderno agora, né? Dessa plataforma também que trabalha e atende os assessores de investimentos. E para todos que seguiram essa 1 hora com a gente de bate-papo, muito obrigado e até a próxima.